Quando eu entrei na sala, peguei meu marido com a mandioca em mãos, preparada para entrar na Como estão meus queridos do canal Amores Proibidos? Escrevo este relato para vocês com muita dor e ódio no coração. A situação pela qual estou passando me trouxe um turbilhão de emoções que são difíceis de controlar. Se alguém tiver alguma dica de como me ajudar ou simplesmente quiser compartilhar suas próprias experiências, por favor, deixe nos comentários. Toda ajuda é bem-vinda. Moro em Manaus, uma região bastante conhecida pelos turistas e pelo povo brasileiro. Meu nome é Marcela, tenho 24 anos e atualmente vivo em uma casinha alugada com meu namorado, Fábio, que tem 30 anos. Estamos juntos há 2 anos e nossa relação tem sido cheia de altos e baixos, como qualquer outra. Fábio é de Minas Gerais e se mudou para cá por causa do trabalho. Ele é geólogo e trabalha para uma pequena empresa americana que atua na região. Embora muitos pensem que, por ser geólogo e trabalhar para uma empresa estrangeira, ele ganha um bom dinheiro, a realidade é um pouco diferente. Não vivemos uma vida de luxo, mas também não passamos por necessidades. Conseguimos manter um estilo de vida confortável, saindo aos finais de semana para aproveitar o que Manaus tem a oferecer e sempre conseguindo comprar as coisas que precisamos, como roupas e alimentos. É uma vida simples, mas cheia de momentos. Meu namorado, antes de me conhecer, era totalmente voltado para a bagunça. Fábio sempre foi de ficar com várias mulheres e, por isso, fugia de relacionamentos sérios. Tanto que eu sou sua primeira namorada. Desde o início do nosso relacionamento, tivemos uma grande cumplicidade e uma mentalidade aberta. Ele sempre compartilhou comigo suas aventuras picantes do passado, e, para ser sincera, eu gostava de ouvir. Ao contrário de Fábio, não vivi nenhuma dessas aventuras. Cresci em uma família rigorosa e católica, onde as regras eram rígidas e seguidas à risca. Meus pais controlavam tudo, desde o que eu podia vestir até com quem eu podia me associar. Fui a única injustiçada a nascer em uma família assim. Todos os meus primos eram livres para ser quem quisessem e fazer o que desejassem. Meus pais só me permitiam sair com meus primos por confiarem neles, já que eram da família. No entanto, eu nunca me dei muito bem com a maioria deles, exceto com Felipe, que hoje em dia é Michele. Há alguns anos, meu primo Felipe decidiu se assumir como travesti e passou a ser Michele. Quando isso aconteceu, meus pais ficaram inconformados e até hoje não conversam direito com ela. A partir de agora, vou me referir ao meu primo Felipe como Michele. Afinal, esse é o nome e o gênero dela. E é assim que sempre a vi. Desde que éramos pequenas, sempre fomos muito unidas, como unha e carne. Na época em que Michele começou a se descobrir e assumir sua verdadeira identidade, enfrentamos muitos desafios juntas. Muitos ao nosso redor tinham preconceitos com ela, então acabamos ficando só nós duas para todo lado. Eu estava sempre ao lado dela, ajudando como podia. Se precisasse de roupas ou maquiagens, eu estava lá para ajudar a escolher. Quando Michele decidiu que queria fazer a cirurgia de silicone, eu também a apoiei, até ajudei a pagar. Nossa amizade e lealdade sempre foram inquebráveis. Michele é um ano mais velha que eu, ela tem 26 anos e agora é uma mulher que chama bastante atenção, muito mais que eu, por exemplo. Com sua beleza estonteante e presença marcante, é difícil não notar quando ela entra em um ambiente. Michele investe bastante para se manter sempre linda e gasta muito dinheiro com isso. Sempre cuidando da aparência, ela se destaca aonde quer que vá. Nós sempre moramos perto uma da outra, o que facilita muito nossa convivência. Eu moro na esquina da rua e Michele no meio, o que faz com que estejamos sempre a poucos passos de distância. Ela sempre me disse que ganha dinheiro na internet, vendendo produtos online, mas, para ser honesta, eu duvido muito disso. Nos dias de hoje, mal a vejo. Ela está sempre em festas ou circulando com as pessoas mais ricas da cidade. Parece até que eles pagam só para ter a presença dela por perto. Já ouvi vários boatos sobre o que ela realmente faz para viver, mas nunca quis acreditar. Porém, depois do que aconteceu recentemente, eu tenho quase certeza de que Michele não é nada do que sempre mostrou para mim e para os outros. Aquela imagem de mulher independente e trabalhadora começou a desmoronar, revelando algo bem diferente por trás. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Quando conheci meu namorado, logo fiz questão de apresentá-lo para toda a minha família. Só estou morando com ele hoje porque meus pais gostaram muito dele e, principalmente, porque ele prometeu que iria se casar comigo.
Meus pais, sendo tão tradicionais, só aceitaram essa convivência porque acreditavam que o casamento estava logo ali na esquina. No entanto, algo me incomodou bastante quando apresentei Fábio para Michele. Percebi que ele ficou completamente bobo por ela. Mal conseguia disfarçar os olhares, principalmente para o decote dela. Desde que colocou o silicone, Michele só anda com roupas extremamente chamativas, como se o corpo dela fosse algum tipo de troféu que ela faz questão de exibir para todo mundo. Aquilo me deixou desconfortável, mas eu preferi não criar caso na hora. Naquele momento em que apresentei Fábio para Michele, os dois não pararam de conversar. Eles se entrosaram rapidamente, principalmente falando sobre as cidades que Fábio já tinha visitado devido ao seu trabalho. Para minha surpresa, Michele já tinha conhecido quase todas elas. Como mencionei antes, depois que ela se transformou, a vida dela mudou drasticamente. Tudo pareceu ficar mais fácil e prático para ela, e suas viagens eram apenas uma das muitas vantagens dessa nova fase. Após essa primeira vez em que eles se conheceram, algo me incomodou ainda mais. Eles não só trocaram números de telefone, mas começaram a manter contato regularmente. Apesar de tudo isso parecer um pouco suspeito, eu não disse nada. Afinal, Michele era como uma irmã para mim, e eu confiava nela. Mesmo que uma pequena parte de mim se sentisse desconfortável, eu tentava ignorar. Bem no começo do nosso relacionamento, logo depois de Fábio conhecer Michele, comecei a notar um comportamento que me deixou inquieta. Fábio passou a conversar com minha prima praticamente todos os dias, e o que mais me incomodava era a forma como ele fazia isso. Na maioria das vezes, ele respondia às mensagens dela em outro cômodo ou quando estava longe de mim, como se estivesse escondendo a conversa. Essas atitudes começaram a mexer com a minha cabeça, me deixando cada vez mais paranoica. Decidi puxar assunto com minha prima para ver se conseguia entender o que estava acontecendo, mas ela começou a demorar cada vez mais para me responder. Era estranho. Eu mandava uma mensagem hoje e ela só me respondia no dia seguinte. Às vezes até demorava mais de um dia para dar retorno. Enquanto isso, com Fábio, as respostas eram quase que instantâneas. Nunca tive ciúmes de Fábio. Ele sempre foi lindo, educado, bem-sarado e sempre me trouxe muita confiança. Mas quando o assunto era minha prima, Michele, eu começava a duvidar. Por mais que eu tentasse ignorar os sinais, me fiz de cega e boba até o final de 2023. Foi então que minha desconfiança atingiu o limite. Não aguentei mais e decidi invadir o celular e as redes sociais de Fábio. Esperei ele dormir, mas antes, fiz questão de deixá-lo bem cansado, para garantir que ele não acordaria. Levantei da cama silenciosamente, tentando não fazer nenhum barulho, e fui até a mesa onde ele deixava o computador. O celular estava carregando ali perto. Com o coração acelerado, peguei o aparelho e saí do quarto com passos leves, me sentindo sorrateira como nunca. Fui para a sala, mas não liguei nenhuma luz. Estava completamente no escuro. A única iluminação vinha da forte luz da tela do celular. Para não chamar a atenção, tive que diminuir o brilho ao máximo. Não perdi tempo e fui direto para o aplicativo de mensagens. Localizei rapidamente a conversa entre Fábio e minha prima. E lá estava, uma mensagem que me fez o coração acelerar. Boa noite, meu amor. Senti um frio na barriga. O que estava acontecendo ali parecia muito mais do que uma simples amizade. Já entrei na conversa nervosa, com a cabeça cheia de perguntas e dúvidas. Que tipo de intimidade era essa com minha prima? Enquanto eu lia as mensagens, minha inquietação só aumentava. Eles conversavam constantemente, como se fossem marido e mulher. Michele enviava várias fotos dela, experimentando roupas e lingeries, e pedia para Fábio avaliar. Além disso, havia combinados sobre encontros para comer juntos, algo que ele nunca mencionou para mim. A cada mensagem que eu lia, meu coração se apertava mais. A sensação de traição era quase palpável. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Lembrei-me de quando apresentei Fábio para minha prima, há quase 2 anos. Naquele momento, Michele se afastou de mim, e eu passei a vê-la raramente. Mas pelo que parecia, era apenas eu que não a via mais. Fábio, por outro lado, estava sempre saindo com ela. Essa proximidade deles não fazia sentido, e agora, ao ler as mensagens, eu percebia que algo estava muito errado. Minha vontade naquele momento era de mandar um áudio, xingando Michele de tudo que eu pudesse imaginar. Eu estava cada vez mais nervosa e revoltada com o que lia nas conversas deles. Depois de muito tempo tentando encontrar alguma prova concreta, não encontrei nada que realmente confirmasse a traição. Parecia que os dois se tratavam como se fossem apenas melhores amigos.
Quando eu estava quase desistindo de achar algo mais, encontrei uma mensagem de Fábio. Vamos conversar isso pessoalmente, aqui não. E logo abaixo havia outro tópico, como se ele tivesse apagado aquela parte da conversa. Isso me deixou ainda mais intrigada e furiosa. Foi então que eu percebi. Ele manda as mensagens e depois apaga, simples assim, sem provas, sem crime. Aquilo ainda não era uma prova concreta de traição. Acalmei e decidi bolar um plano. A partir daquele momento, eu iria monitorar todos os passos de Fábio. Era a única maneira de descobrir a verdade e obter as respostas que eu precisava. Fechei o aplicativo e voltei para o quarto, deixando o celular de Fábio na mesa carregando. Voltei para a cama, mas naquela noite não consegui dormir. Minha mente estava cheia de pensamentos. Seria possível que Fábio tivesse coragem de me trair com minha prima travesti? Isso seria uma traição em dobro, tanto da parte dele quanto da dela. Levantei cedo, tomei meu café e preparei o de Fábio. Quando ele acordou, inventei uma desculpa de que precisaria sair cedo para visitar minha mãe e que passaria no centro para comprar alguns itens de casa que ela precisava. Despedindo-me, chamei um Uber e coloquei o destino como centro. No entanto, minha real intenção era ir a uma loja especializada em eletrônicos. Chegando lá, procurei por rastreadores. Quem me atendeu foi uma mulher chamada Clara, que foi super atenciosa e prestativa. Com a quantidade de perguntas que eu fiz, Clara ficou um pouco curiosa e perguntou exatamente o que eu pretendia fazer com o rastreador. Eu hesitei por um momento, não estava pronta para revelar a verdade sobre o que realmente queria descobrir. Clara então comentou: "Seu namorado ou filho está fazendo alguma besteira, né?" Eu ri nervosamente, mas percebi que podia confiar nela. Resolvi abrir o jogo e expliquei que estava desconfiada de uma possível traição por parte de meu namorado e queria provas para ter certeza. Clara ouviu atentamente e me garantiu que sabia como me ajudar. Ela me mostrou um rastreador que poderia ser instalado discretamente perto do volante do carro e ainda tinha a capacidade de gravar áudio. Além disso, Clara me deu uma dica valiosa: um aplicativo que poderia ser baixado no celular. Esse aplicativo registrava tudo o que a pessoa fazia no celular, desde mensagens até as atividades. Ela explicou que era simples, bastava pagar a assinatura e instalar o aplicativo no telefone. Agradeci a Clara por todas as dicas e anotei o nome do aplicativo. Voltei para casa, ansiosa para colocar o plano em prática. Quando Fábio chegou, ele notou que eu estava diferente e me perguntou se estava tudo bem. Eu me forcei a parecer normal e respondi que sim, que estava apenas cansada do dia. Preparei um jantar, conversamos e resolvemos dormir. Fábio tentou ser carinhoso, mas eu não estava no clima. Minha mente estava em outra parte. Após algumas tentativas, ele acabou se rendendo e dormiu. Perto das 2 da madrugada, levantei da cama e peguei seu celular, saí do quarto e fui em direção à sala. Ali mesmo, baixei o aplicativo e o camuflei para que Fábio não desconfiar de nada. Em seguida, peguei o rastreador e me dirigi ao carro, onde o instalei discretamente perto do volante, garantindo que estivesse bem escondido e funcionando corretamente. Tranquei a casa novamente e voltei para o quarto. Estava tão exausta que mal consegui me ajeitar na cama antes de pegar no sono. Dormi profundamente e quando finalmente acordei, o sol já estava alto e eu estava atrasada. Fábio tinha saído para o trabalho há algum tempo e eu percebi que precisava me apressar para começar a monitorar o que estava planejado. Meu coração estava acelerado com a ansiedade, mas eu sabia que precisava ser rápida e eficiente para colocar meu plano em prática. Graças ao aplicativo que eu instalei no celular do Fábio, pude observar todos os seus movimentos sem que ele percebesse. Era como se eu estivesse ao lado dele, vendo cada toque, cada mensagem enviada e recebida. Passei horas vidrada na tela, acompanhando tudo o que ele fazia, fascinada e, ao mesmo tempo, com um aperto no peito. Durante a manhã, ele estava concentrado em trabalho, trocando mensagens com seus chefes e colegas. Mas, quando a hora do almoço chegou, ele começou a usar o aplicativo de mensagens com mais frequência. Foi então que vi algo que me deixou em choque. Ele enviou um áudio para a minha prima Michele. A mensagem dizia: "Vou sair mais cedo e passo aí na sua casa. Dessa vez, quero usar as suas lingeries." Ao ouvir aquilo, meu coração disparou. Fiquei paralisada, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Michele respondeu toda animada, pedindo para ele chegar logo, e para minha surpresa, ela mandou uma foto.
Quando Fábio abriu a imagem, vi algo que me deixou sem palavras. Essa traição de Fábio me devastou, e ainda mais vindo da minha prima, alguém que ajudei em seus momentos mais difíceis. E agora, ela estava retribuindo da pior maneira possível. Mas, em vez de me deixar abater, resolvi que pegaria os dois no flagra. Minha prima morava a apenas alguns metros da minha casa, então me escondi estrategicamente atrás de uma casa próxima, esperando o momento em que Fábio chegaria. Graças ao aplicativo que instalei, eu sabia exatamente onde ele estava, e ele já estava perto, prestes a cair na armadilha que preparei. Quando o carro de Fábio parou na rua de cima, achei estranho, imaginando que algo tivesse dado errado. Mas logo o vi caminhando tranquilamente em direção à casa da Michelle. Ele simplesmente abriu o portão, que já estava entreaberto, como se aquilo fosse algo habitual. Fiquei espantada com a facilidade com que tudo acontecia, como se fosse natural para eles. Minha ansiedade disparou, minhas mãos começaram a tremer, e uma raiva intensa tomou conta de mim. Eu só pensava em entrar lá e acabar com tudo. Tentei respirar fundo e me acalmar, apesar da avalanche de emoções me inundando. Queria pegar o telefone, ligar para alguém e desabar em lágrimas, mas ao invés disso dei um tapa no rosto para me despertar. Levantei a cabeça determinada e resolvi entrar de fininho na casa da Michelle. Por mais que doesse, eu precisava ver com meus próprios olhos, confirmar a traição. Caminhei com passos rápidos e silenciosos em direção à casa da minha prima. Ao chegar no portão, abri-o lentamente, tentando não fazer nenhum ruído. Eu conhecia a casa dela como a palma da minha mão. Sabia exatamente como me mover sem ser notada. Fui pelo fundo, evitando a entrada principal para não levantar suspeitas, e me abaixei ao passar por baixo das janelas, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio. Quando me aproximei da varanda dos fundos, um som abafado de música alta atingiu meus ouvidos. A música alta pareceu me chamar, fazendo meu coração bater ainda mais rápido. Acelerei os passos, passei pela varanda e, com cuidado, abri a porta que dava para a cozinha. Eu sabia que a partir dali teria fácil acesso ao quarto dela. A cada passo, o som ficava mais alto, aumentando a tensão no ar. Mas quando cheguei perto, minhas mãos começaram a tremer, e uma onda de nervosismo tomou conta de mim. Congelei. Eu simplesmente não tive coragem de abrir a porta e enfrentar a realidade como muitos fariam. A ansiedade me paralisou e, sem saber o que fazer, recuei. Saí da casa dela tão rápido quanto entrei e voltei para a minha. Quando cheguei em casa, o choque foi tanto que eu desmaiei. Talvez fosse a adrenalina ou o peso da situação. Quando acordei, estava sozinha no chão, revivendo todos os momentos que tinham ocorrido horas antes. Com dificuldade, me levantei e fui para o quarto, onde rapidamente coloquei algumas roupas em uma mochila. Chamei um Uber e me dirigi para a casa da minha mãe. Ao chegar lá, as lágrimas começaram a cair sem parar. Apesar da minha angústia, optei por não contar os detalhes do que aconteceu. Apenas disse que tive uma briga feia com Fábio e que achava que não iríamos nos reconciliar. Pedi ao meu pai que, caso encontrasse Fábio por perto, o confrontasse e o impedisse de vir até a nossa porta. Mas meus pais insistiram para que eu pensasse com calma sobre minha atitude e refletisse sobre o meu futuro. Principalmente minha mãe, que me falou com sinceridade e me contou que já perdoou muitas coisas do meu pai ao longo dos anos. Ela explicou que foi por causa desse perdão que a família conseguiu seguir em frente e manter-se unida. Suas palavras me fizeram repensar minha decisão. Estou pensando em terminar com ele e revelar tudo para a família, além de confrontar a Michelle. O que vocês fariam no meu lugar? Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente o que achou desse relato real de infidelidade e deixe sua ajuda nos comentários. Até o próximo.